Hoje em dia existe um fenômeno acontecendo que cada vez mais aparecem mais pessoas tentando apresentar soluções para tudo. Entretanto, é preciso estar sempre de olhos, ouvidos, atentos o tempo todo. A mesma proporção em que surgem pessoas que estão oferecendo soluções, há também uma demanda bem maior de pessoas que precisam de ajuda. Mas agora eu falo para você que precisa de ajuda ou que busca uma orientação, uma condução, um caminho. Como alguém que não conhece a sua história, que não conhece o contexto da sua vida, consegue ou pode te ajudar? Como, por exemplo, se você sofre, vamos dizer, por exemplo, de depressão, como alguém que simplesmente só leu sobre depressão pode ajudar você? Se ela sequer passou por depressão ou conviveu com alguém com depressão. Percebe o que eu quero dizer? Como um peixe pode ensinar um pássaro a voar se a vida dele sempre foi dentro da água? Então é preciso prestar muita atenção nisso. Mas aí algumas pessoas dizem, mas ele estudou muito, ele leu muitas coisas. Ok. Mas quando você lê muitas coisas, você pode concordar que um livro, uma escrita, é simplesmente a palavra transcrita? É a mesma coisa que você dizer, me disseram isso, e você passar a acreditar naquilo que te disseram. Existem sim vários livros que os autores fizeram pesquisas, fizeram convivências, experimentos e aí então transcreveram ali, mesmo assim, as suas impressões a respeito daquele assunto. Mas isso não implica no fato de que eles estejam absolutamente certos ou no caminho mais certo sobre aquele assunto. É apenas a perspectiva deles. É muito importante que você leia para que você tenha conhecimento, sim, de outras perspectivas, de outras visões sobre o assunto. Mas eu volto novamente no cerne inicial da questão. Como um peixe pode ensinar um pássaro a voar? Não tem como. Como você vai tratar de uma pessoa com problemas, com vícios quaisquer que sejam, se você sequer conhece ou já atravessou isso, ou teve experiência com isso? Você, no mínimo, tem que ter o conhecimento disso com você, para que pelo menos abra um campo de visão de entender a perspectiva daquela outra pessoa, mesmo que seja diferente do seu. Como você vai tratar pessoas com transtornos, com dificuldades, com problemas emocionais, se você não tem nenhum? Você nem sabe como eles ocorrem. Como, por exemplo, eu vou ajudar um morador de rua com as dificuldades que ele tem, se eu sequer passei um dia na rua, não conheço nem quais são as dificuldades ou até mesmo quais são os motivos que levaram um morador de rua a morar na rua? É bem diferente. Existem pessoas que têm conhecimento largo, mas não têm experiência larga. É bem diferente. Preste atenção nisso. Isso serve tanto para quem, hoje em dia, seja psicanalista, psicólogo, terapeuta, enfim, facilitador, que hoje em dia tem vários títulos, né? Tem coaches, tem facilitadores, tem, enfim, é tudo igual. São títulos apenas. Isso serve tanto para eles, quanto também para quem está em busca de um auxílio, de uma orientação. Você quer falar sobre criminalidade? Conheça os criminosos. Você quer falar sobre prisão? Conheça os presidiários. Você quer reconhecer uma lágrima? Chore. Tem muita gente que tem conhecimento demais, mas não tem experiência nenhuma. Aliás, isso se aplica muito hoje em dia, sobretudo para essa onda que tem hoje em dia, por exemplo, de coach, né? Que tem coach para tudo, né? Coach motivacional, facilitadores e não sei o quê. Gente, não precisa de tudo isso. A coisa pode ir mais pelo básico. É muito simples a pessoa, é muito fácil, né? Uma pessoa que teve uma história de vida chegar a subir num palco e contar a sua história com uma dialética que encanta aquela plateia, que conduz com uma comoção generalizada, conquista o público. Isso é um teatro. Isso é um teatro. Conquista. E aí depois ele faz todo mundo levantar, bater a mão no peito e dizer eu posso, eu sou forte. Quando ele vira as costas, a pessoa volta à realidade que ela tem ali. Não é esse o caminho. O caminho é muito mais simples.
O caminho que hoje em dia a maioria das pessoas precisam é individual mesmo. Para você estender a mão para alguém que tenha necessidade de comida, você também tem que saber o que é passar a fome. Para alguém que sente frio, você também pelo menos tem que ter, no mínimo, se não sentido tanto frio, pelo menos conhecido o inverno. É preciso isso. Senão, você sai contando histórias que são fabulosas, mas que são só suas. Isso serve para terapeutas, para psicólogos, para analistas. Não é o fato de conhecer todas as técnicas, até mesmo dos grandes mestres Jung, Freud, Nietzsche, quem quer que seja, você pode conhecer todas as técnicas deles, todos os experimentos deles, mas você precisa entender que tudo aquilo foi feito dentro de uma época diferente da de hoje, de um contexto diferente de hoje, de uma sociedade diferente e com pessoas diferentes daquela que está ali à sua frente demandando de uma atenção. Cada caso é individual, é separado. O comprimido que serve para aliviar a minha dor de cabeça pode só piorar a sua. Pense nisso. Então, para cada caso, um caso diferente. Para cada questão, um caminho diferente. Isso se chama respeito. Não pense que a sua história, ou que aquele livro, ou que aquela experiência é a que vai salvar a humanidade. Porque não é isso, mesmo porque ninguém está precisando de salvação nesse momento. Ok? Esse vídeo é um vídeo um pouco mais longo, mas eu acho que serve, sobretudo, para fazer com que as pessoas pensem um pouco sobre isso. Hoje em dia nós temos muitas pessoas buscando mais conhecimento, abertura da consciência, né? Mas ao mesmo tempo também temos uma leva enorme de outros que estão se aproveitando desse fenômeno, criando novos rótulos, e isso corre um sério risco daqui a médio prazo. Toda essa busca, que é maravilhosa, o ser humano em busca de melhorar, de se aprimorar, acabe se diluindo, sabe, se tornando obsoleta, até mesmo desacreditada, como muitas coisas na nossa história se tornaram desacreditadas. Você vê um fenômeno hoje em dia de muitas pessoas abandonando religiões ou buscando outras. Sabe por quê? Porque você começou a se criar muitas, como pastéis de feira. Que você tinha carne, queijo, frango e palmito, hoje você tem até pastel de estrogonofe na feira. Pensa nisso. É do ser humano querer começar a criar muitas coisas diferentes o tempo todo. E não é esse o caminho, gente. A gente precisa justamente voltar para o básico, para o simples, para o natural, para o humano. Pensa nisso.